Mumu Invencível. Capítulo 146. Sequestro. Rei das Lâminas Gêmeas. Agon. Ele é um dos 10 principais guerreiros do lado das facções da justiça. E suas habilidades já lhe renderam esse nome. Ele poderia ser comparado ao nível dos 4 grandes guerreiros. Excluindo-os. Os 10 primeiros foram os próximos na fila de pessoas conhecidas. Entre eles, Agon era alguém que estava classificado entre os 5 primeiros. Mas ele não conseguia acreditar nisso. Era ele quem competia diretamente com ele. Ele tinha certeza de que aquele morto era habilidoso. Com seu nível, ele também poderia estar entre os 10 melhores guerreiros. Era incrível como o Palácio Imperial podia ter até mesmo uma pessoa assim com eles. Merda! Apenas uma pancada. E um homem mascarado estava com o pescoço virado para o lado. Ele não conseguia acreditar no que tinha visto. Quão absurdo tinha que ser para ele abrir a boca incrédulo. Se ele pudesse matar o homem mascarado com um golpe. Parecia que ele também seria incapaz de lidar com ele. Ciente disso, o suor frio caiu pelas costas de Agon. E ele engoliu. Quem é você? Mestre? No Murim atual, monstros desse nível eram comparáveis aos 4 grandes guerreiros. Não. Houve. Mas não parecia razoável que ele pudesse estar aqui. Realisticamente, deveria ser impossível para aquele garoto que derrotou 2 dos 4 grandes guerreiros estar aqui. Considerando isso, talvez essa pessoa seja. Uau! Vieram os aplausos naquele momento. Foram os soldados e guerreiros alistados que estavam em uma batalha de vida ou morte que aplaudiram. O líder inimigo está morto. Expulse os restos. O moral deles aumentou quando o líder do oponente foi derrotado com muita facilidade. E eles ganharam confiança para serem capazes de fazer qualquer coisa com este homem ao seu lado. Por outro lado, as tropas inimigas sentiram-se desmoralizadas com a morte de seu líder. Quem é esse monstro? Matar o vice-comandante com um golpe. Isso é demais. Como podemos continuar essa missão? Como matamos o rei verdadeiro se nosso vice-comandante não poderia ir contra esse homem? Precisamos recuar. O som do recuo vinha de todos os lugares. E aconteceu também. Desistiram com um sinal para recuar. Os mascarados que haviam perdido seus líderes ficaram confusos com o som das buzinas circulando e pararam a briga. Havia cerca de 300 pessoas mascaradas. Para ser exato. Porém, agora restavam apenas 247. Eles foram treinados adequadamente e souberam lidar com as mais diversas situações. Nessa situação, porém, eles tinham apenas uma escolha: para dispersar. Muitos usavam pisadas leves naquele momento. Eles não deveriam correr. Mumu, que sempre julgou que é melhor matar do que se arrepender depois, tentou impedi-los. Mas então alguém o chamou. Mestre Yu. Era o pai de Hong Mion. Hong Mion-in. Como se ainda não pudesse acreditar em tudo isso. Aproximou-se de Mumu e se curvou. Mestre Yu. Não sei como pagar essa dívida. Muito obrigado por nos ajudar. Em resposta, Mumu também abaixou a cabeça.
e depois tentou apanhar os que estavam a fugir. Você não precisa ir pegar aqueles que estão recuando. Se é para saber quem os enviou, é bastante claro e, embora eles tenham dito que estavam mirando minha filha, deve ter sido ordenado por aqueles muito mais altos do que eles. Então tenham misericórdia. Com essas palavras, Mumu ficou intrigado. A noção era estranha para Mumu. Para mostrar misericórdia para aqueles que já haviam tentado matá-lo. Até seu pai dizia que os inimigos que buscavam a vida dos outros deveriam ser tratados. Mas esse homem queria deixá-los vivos. Ele parecia ser alguém que sabia ser tolerante. Ao contrário das coisas que ouvirá sobre a família imperial antes. Certo. Mestre Yu. Como disse o pai, se os deixarmos viver, isso pode ser benéfico para nós a longo prazo. Hong-Nion disse a ele quando ela se aproximou. O que resultou em ele inclinando a cabeça. Os que estão por trás deles precisam saber que lidamos com os líderes. Misericórdia é misericórdia. Mas só assim eles saberão que há um guerreiro do nosso lado poderoso o suficiente para que eles não possam fazer descuidadamente o que quiserem. Nisso, o rei verdadeiro sorriu ao olhar para sua filha, que entendia claramente suas intenções. O rei verdadeiro julgou que deixá-los ir seria uma situação politicamente melhor para eles em comparação com matá-los todos. Prefiro não ser precipitado. Exagerar o prestígio para assustar os outros. Nessa estratégia, deve-se potencializar os feitos alcançados ao seu lado como se algo inesperado tivesse sido feito com sucesso. O fato de que os assassinos que o inimigo havia enviado apenas tiveram seus líderes mortos certamente levantaria questões. Isso os levará a pensar que ainda pode haver algum tipo de trunfo. 1. Mumu assentiu, dizendo que entendia. Claro. Isso foi porque ele foi convidado a não falar. Mas a atitude de Mumu seria tomada como arrogante. Não importa o quão forte ele seja. Este é o verdadeiro rei que governa Sichuan. Agon clicou sua língua. No entanto, a razão pela qual ele não falou foi porque ele sabia que começar qualquer coisa com Mumu não faria nada de bom. Em vez disso, ele estava mais curioso sobre a identidade de Mumu. Então ele se aproximou e conversou com ele. 1. Gostaria de lhe expressar a minha gratidão. O povo de Murim me chama de Agon, Rei das Lâminas Duplas. Rei das Lâminas Duplas? Agon. O guerreiro? Hong-Nion foi quem reagiu surpresa. Pois era alguém conhecedor dos vários guerreiros. Em sua reação, Agon coçou o nariz com um sorriso. Haha. Isso é uma verdadeira honra. É incrível ouvir que a princesa sabe sobre esse homem pequeno. Esse homem aqui tem uma relação forte comigo. Então trate-o bem. Sim. Pai. Agon virou-se para Mumu. Mas Mumu não parecia ter uma mudança de expressão. Não. Se fosse o rosto dele, as pessoas teriam se sentido bem. Mas com esse rosto severo. Ain. Mesmo tendo iniciado a introdução, Agon não recebeu nenhuma resposta de volta. O que o deixou um pouco constrangido. Hong-Nion sabia o motivo e se sentiu mal por ele. Então ela apressadamente mudou de assunto. Mestre Yu. Não deveríamos informar os acompanhantes de nossa localização? Nisso,
Mumu assentiu. Mesmo que não fosse assim, o rei verdadeiro foi atacado. Então eles correram, dizendo-lhes: Voltarei. Por favor, aguarde aqui. Mumu contou-lhes. Os olhos de todos se arregalaram mais uma vez ao vê-lo voar para o céu. Ele se perguntou como os dois conseguiram aparecer aqui. Mas agora que viu Mumu voltar para o céu, ele se sentiu chocado. Movimento do vazio. Este homem é tão diferente. Agon olhou para Mumu que desapareceu. Percebendo que aquele homem definitivamente não era humano. Em resposta, ele perguntou a Hongmion: Princesa, esse mestre Yu é realmente da academia? O rei verdadeiro também concordou com o sentimento. Mesmo eu não posso acreditar que tal homem é apenas um mestre regular da academia. Era demais para eles acreditarem. Naquele nível, parecia que nem mesmo o diretor da academia conseguia segurar uma vela para ele. Agon então perguntou: Por acaso, um dos 4 grandes guerreiros? Agon pensou que, se fosse um deles, então tudo isso fazia sentido. E o verdadeiro rei ficou chocado com a pergunta. Eles não são conhecidos por serem o ponto mais alto dos guerreiros? Sim. Vossa Alteza. Acho que tem que ser eles. Princesa? Quando ambos olharam para ela, Hongnion sentiu-se perturbada. Ela queria ficar em silêncio sobre a identidade de Mumu. Mas isso estava escalando em uma direção totalmente diferente. No final, ela pensou que falar a verdade seria melhor. Eu ia ficar calada sem querer que as coisas saíssem do controle. Mas só vocês dois podem saber disso. E você tem que manter isso em segredo. Sim. Princesa. Vou fazer isso. Como eles concordaram? Ela disse. Na verdade, é porque ele está usando uma máscara de pele humana. E ele não é um mestre da academia. Então, princesa, ele é. Não. Não dos 4 grandes guerreiros. Então, Agon franziu a testa. Não era um mestre da academia nem dos 4 grandes guerreiros. Um novo aluno na academia. Aluno? O verdadeiro rei ficou chocado com essas palavras. Mas, por outro lado, os olhos de Agon tremeram. Não. Mestre Yu é o monstro que derrotou a estrela lâmina do Rio Leste e o ar venenoso do Oeste. Sim. Ele se chama Mumu. Mumu pousou no chão. Ele sentiu algo estranho ao pousar no chão e viu algo. Em meio ao horror que aconteceu, os corpos dos acompanhantes ficaram espalhados por toda a parte. O que aconteceu entre o momento em que ele foi ajudar o rei verdadeiro e voltou? Mumu aproximou-se dos mortos. Até pouco tempo atrás, eles pareciam que podiam caminhar com segurança de volta à capital. E ele podia se lembrar claramente deles agradecendo a ele também. Tios. Nenhum deles estava vivo e ele mal conseguia conter sua raiva. Suas mortes foram chocantes para ele. Mas a pessoa que ele estava procurando era seu irmão mais velho. Mumu olhou em volta. Aqui não. Entre os mortos, havia um que ele não conseguia ver. Uma pessoa que não estava lá.
além de seu irmão. Kang Mui. Apertar. Os punhos de Mumu cerraram com tanta força que suas veias se avolumaram. Havia um grupo de 10 pessoas montado em cavalos em direção à capital. Todos eles tinham máscaras amarelas e pareciam muito suspeitos. Entre os homens mascarados, 2 deles tinham uma pessoa a mais nas costas. Um deles era Yu Jin-sung, que estava ferido, inconsciente e coberto de sangue. Enquanto o outro sem um único ferimento era Kang Mui, ainda com restrições nos pulsos e tornozelos. He. O mascarado amarelo que carregava Kang Mui sorriu. Ele era Yong Jeon. Ele era descendente do clã Lança Perversa das 8 Famílias do Mal. Originalmente, seu objetivo era sequestrar Yu Jin-sung sozinho. Mas ele encontrou Kang Mui. Jovem senhor, você tem tanta sorte que eu consegui te descobrir. Ufa! Kang Mui suspirou com suas palavras e o homem apenas sorriu. Não se preocupe. Essa pessoa poderia realmente matar seu próprio irmão? Kang Mui ficou em silêncio e disse: Sabe o que vocês acabaram de fazer? A pessoa que te pegou tem muita bravura. Bem, você não tem ideia do que estou falando. Eu sei que você está com medo por causa dele. Mas pare com esses atos. Se for agora, então o sangue. Você acha que estou falando sobre ele? O que? O jovem Jeon franziu a testa quando Kang Mui disse: Por que você é das 8 famílias do mal? Vou avisá-lo. Se você quiser viver mesmo agora, eu aconselho você a colocar a mim e ao inspetor real no chão e fugir com todas as suas forças.